toda refinaria formula. Petrobras formula gasolina, que a gente enxerga realmente é um aumento do consumo dos veículos, principalmente dos mais antigos. O mundo faz o combustível se adaptar ao motor. No Brasil, o motor que tem que se adaptar ao combustível. O governo diz que adiciona etanol para baixar o preço dos combustíveis para o consumidor, principalmente o de baixa renda, que vai ser o mais impactado. Na minha visão como técnico, o efeito é o contrário. Nossa gasolina, infelizmente, é a gasolina que tem o maior consumo por quilômetro do mundo. O Brasil hoje ele é autossuficiente, inclusive exportador de petróleo. O Brasil hoje é o oitavo maior produtor de petróleo do mundo. Mas em refino é caótico, falta refinarias, mas o Brasil não tem refinarias para atender o mercado. Eu sou a Sabrina, bem-vindos ao podcast Império dos Combustíveis. Olá, eu sou Maurício Másculo e o episódio de hoje é gasolina, o que mudou e o que não te conta. Bom, eu vou começar com os dois pés já em ti. A minha primeira pergunta é... segundo semestre de 2025, a gente viu nas mídias vários escândalos relacionados aos combustíveis. Nós tivemos operações da Polícia Federal, nós tivemos escândalos com combustíveis, né, no geral, adulterados. E agora, para começar o ano 2026, a gente tem ainda um aumento dos impostos no combustível. Maurício, o que está acontecendo? Na verdade, o que aconteceu no segundo semestre é recorrente, já vem acontecendo isso há mais de 30 anos. Eu sou um especialista na área de construção de refinarias e trabalho com combustíveis, já construí uma série de refinarias e a gente sempre viu esses assuntos em voga. Operações da Polícia Federal envolvendo adulterações e sonegações de impostos. E aí é o ponto-chave, o ponto mais importante de todos é uma mesma base, a carga tributária elevada dos combustíveis. No Brasil, o combustível tem uma carga tributária muito alta e isso abre a brecha para esses problemas que nós temos. E, por exemplo, eu estive há pouco tempo nos Estados Unidos e a gente sabe e acompanha na notícia que o petróleo vem caindo o preço e não subindo. No final do ano nos Estados Unidos, o preço já deu para ver na bomba o preço caindo em relação ao início do ano. E isso a gente não vê aqui. Aqui no Brasil aconteceu, foi semelhante. Aqui no Brasil caiu o preço, mas caiu na refinaria. Não caiu tanto. Eu não senti na bomba essa diferença. Na bomba, infelizmente, não chegou. Na bomba não chegou porque a carga tributária é muito elevada. Eu vou detalhar um pouquinho dos números para te entender. Vou pegar a gasolina. A gasolina hoje sai da refinaria com preços em torno de R$ 2,50 até R$ 2,80, dependendo da localização e da refinaria. Esse é o preço sem imposto, é o preço que a refinaria vende. Uhum. E você sabe quanto é a carga tributária dessa gasolina? R$ 2,46 por litro. Ou seja, é quase o mesmo valor. É o que pesa, então? Isso aí é o que pesa. Então, você já está saindo ali de um produto que custa R$ 2,50 até R$ 2,80 e você somando um imposto de R$ 2,46, você já está embutindo... Aí você vai ter todo ali um custo de frete que talvez tenha, você está chegando a um custo final ali para essa gasolina em torno de R$ 5,20. Esse é o preço de saída. Aí vamos analisar o álcool. O álcool é a outra linha. A gasolina é formada de 30% de álcool hoje e 70% de gasolina. O álcool era para baratear também. Mas vamos lá, o álcool hoje o álcool sai da usina a R$ 3,35, R$ 3,40. Ela custa em torno de uns 70 centavos acima do preço da gasolina. E ela tem uma carga de tributária de R$ 1,76. O álcool anidro tem uma carga tributária de R$ 1,76. Ou seja, no frigir dos ovos, o etanol, o anidro, vai chegar junto com o preço da gasolina, os dois encostando em 5,20. Ou seja, o custo que uma distribuidora de combustível tem para fazer a gasolina que vai ser ainda vendida para os postos é em torno de 5,20. Vamos pegar o gancho dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o imposto do combustível... Vou pegar um estado, Texas, porque lá é por estado. Lá, os Estados Unidos é um pouco diferente, né? Vou pegar o Texas, que é o estado que tu estava comentando. O Texas, hoje ele tem... de imposto estadual, em torno de 30 centavos de real por litro, já converti, tá? 30 centavos de real por litro. Baixo. E aqui no Brasil é R$ 1,57 os estados cobram, com esse último aumento que teve. E o governo federal, nos Estados Unidos, cobra em torno de 25 centavos por litro, centavos de real por litro, já convertido.
Esse preço deles é 18 centavos por galão e desde 1983 esse preço. É fixo esse valor. Então, assim, se pegar a carga tributária nos Estados Unidos, está em 55 centavos de real por litro. É bem mais baixo que aqui. No Brasil é R$ 2,46. Então, olha a diferença que nós temos aí. A diferença é muito grande. Exato. Sendo que a base, que é a gasolina, é muito próxima. Hoje a base da gasolina internacional, a Petrobras e hoje nós temos refinarias privadas no Brasil que já estão com market share importante, elas atuam próximas do preço internacional. Hoje o preço internacional está em torno de uns 20, 25 centavos abaixo do preço que a Petrobras e as refinarias privadas estão vendendo, mas mesmo assim é muito próximo. Em vários momentos eles se equivalem. Então, a grande diferença é a gasolina. Qual é? Eu sempre digo que assim, a gasolina não é cara porque o petróleo é caro. A gasolina é cara porque alguém decidiu que ela deveria ser cara. E quem decidiu é o governo. Sim, e impacta totalmente no preço. E foi adicionado a política que eu sempre escutei, sempre li, foi adicionado etanol para justamente baixar esse custo. E hoje nós estamos aí com 30% de álcool na gasolina. O que você acha disso, Maurício? O 30% eu acho uma bravata, porque o que o governo fala? O governo diz que adiciona etanol para baixar o preço dos combustíveis para o consumidor, principalmente o de baixa renda, que vai ser o mais impactado. Na minha visão como técnico, o efeito é o contrário. Porque quando o etanol, ele tem baixo poder calorífico. Ele tem menos energia por quilo de combustível, menos do que a gasolina. Então, ele precisa entrar com mais volume no motor para fazer a mesma performance. Então, gasta mais. Então, o carro tem mais consumo. Todo mundo sabe que etanol, que um carro, quando você abastece com etanol, você tem mais consumo. Então, você botar mais etanol na gasolina, você está aumentando o consumo. Essa mudança que teve agora de 27% para 30%, aumentou um consumo em torno de 1,5%. Vamos arredondar, chegando até 2%, dependendo dos veículos. Eu estou falando dos veículos mais moderninhos, os mais antigos, aí o número sobe. Mas vamos falar que 1,5%, 2%. Se a gasolina, vamos arredondar aqui em torno de R$6, que eu sei que está mais, mas R$6 a 2%, a gente está falando de 12 centavos. Eu não vi nenhum posto abaixar 12 centavos porque aumentou a composição. Aliás, na história, nunca baixou o preço dos combustíveis quando o governo cita que ia ter aumento de etanol. Essa é a maior bravata que tem. Não baixou, a gente não viu isso na bomba, né? Realmente. Não, o que a gente enxerga realmente é um aumento do consumo dos veículos, principalmente dos mais antigos. Os mais novos, ele vai simplesmente aumentar devido à falta do poder calorífico do álcool em relação à gasolina. Hoje a gente tem então um combustível tipo gasolina, né? Porque gasolina mesmo, ele já é uma mistura, né? É verdade, etilina, gasóleo, alguma coisa assim. Exato, né? mudar o nome, né? Porque gasolina... Porque qual é o objetivo do álcool na gasolina, do etanol? O etanol, ele é um elevador de octanagem. Ele é um booster de octanagem, como a gente chama. O Brasil foi um dos pioneiros em adição de etanol como booster. Isso é maravilhoso, porque etanol é um combustível sensacional. Então é bom, né? Até certa quantidade, né? O objetivo, o ponto estequiométrico ideal para um motor é entre 10% e 15% de etanol. É nesse ponto que ele tem as melhores conversões para redução de emissões, para aumento de performance e também de consumo de combustível. Acima de 15%, você já não consegue mais ter todas essas propriedades. O carro já começa a gastar demais. E vamos dizer assim, no pico da curva seria entre 10% e 15%. O Brasil já está com 30%. E o que acontece? Esses motores são todos testados, obviamente, pela Anfávia, são todos testados, mas são os motores novos. O Brasil faz que os motores se adaptem aos combustíveis dele. E no Brasil, como é que é a frota do Brasil hoje em relação a esse combustível? Porque antigamente não tinha tanto etanol no combustível. Agora nós temos muito mais etanol. Só que a frota do brasileiro, ela acompanhou essa mudança? A frota brasileira modificou bastante. Assim, eu vou contar a história da frota. A idade média da frota brasileira hoje é em torno de 11
e vai chegar até 12 anos. Então, a frota brasileira, nós estamos falando que é uma frota em torno de 2013, 2014. É uma frota antiga, então. 2014, exato. É uma frota antiga. E essa frota antiga, ela não está totalmente adaptada para trabalhar com esses novos combustíveis que o Brasil tem. Como eu falei, o Brasil, ele primeiro implanta o combustível e depois ele tem que se adaptar com os motores. Sim. A população que se adapte com os motores, né? E quem tem motor antigo acaba tendo algum prejuízo. Então. Exato. A gente tem 4 grupos assim, de motores aqui no Brasil. Nós temos os motores até 88, que foram os motores carburados. Esses motores aí, teve a transição com o Gol GTI em 88, que teve o lançamento do primeiro carro com injeção eletrônica. Na época era uma injeção eletrônica analógica muito simples, o carro continuava basicamente o mesmo. Se fosse botar hoje essa gasolina E30 naquele motor, teria muitos sérios problemas. Teria primeiro que o tanque era de ferro. Segundo, e o álcool é corrosivo, né? E o segundo, que nós temos problemas também, os materiais, as borrachas não eram apropriadas para trabalhar com etanol tão alto. Os sistemas de lubrificações vão sofrer com esse sistema, com esse etanol mais elevado. Então, carros abaixo de 88, 89, que não tinham injeção eletrônica, são os que mais sofrem. Aí nós temos ali em 2003 também a Volkswagen lançou o Gol já com o carro flex. E ali a gente já teve uma boa melhoria dos veículos, mas ainda a grande inovação foi a sonda lambda e isso mudou bastante com os veículos. Depois nós tivemos veículos em 2014, veículos já com injeção multiponto. Então, nessa fase, assim, 2013 e 2014, foi que deu um grande ganho nos motores. E, então, esses motores mais modernos são os que menos sentem. Eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai tem uma Blazer 99, 6 cilindros. Né? 99 com aquele sistema de injeção mais simples, como eu citei. E agora, ultimamente, com essa nova gasolina, começou a ter uma série de problemas de variação, de lenta e alguns problemas internos no motor. Sabe qual foi a solução que a gente teve, Sabrina? A gente teve que simplesmente trocar todo o sistema de injeção dela, botar um sistema de injeção moderno, né? Até um sistema da Fueltech. É um sistema moderno que se adapta para o novo combustível. Eu tive um problema no passado, eu tinha um carro a gasolina e toda hora ligava a luz da injeção eletrônica. Aí eu levava e dizia, tu tem que trocar a sonda lambda. Aí eu comprei uma sonda lambda, trocamos a sonda lambda, então eu já sei bem sobre sonda. Aí não funcionou, vocês falaram que eu tinha que comprar a original, gastei mais ainda, comprei a original e também não resolveu nada. Tá? Então assim, eu tive esse problema. Teu carro era importado? É importado, E era gasolina ou flex? Gasolina. Então, assim... Se eu não me engano, o ano era 2010. Então, ano 2010, carro a gasolina importado, pegou um motor que é global. Não é um motor que é adaptado para a gasolina brasileira. Então, esse carro, com certeza, quando você trabalha muito tempo com ele, com gasolina, com altos teores de etanol, ele não entende muito bem. Embora ele já tenha sonda lambda, ele já era preparado para isso, mas ele não tinha sensor de etanol no tanque. Então, ele já começa... ele não é preparado igual os outros veículos que já são flex e preparados para isso. Então, é recorrente esse problema. Então, resumindo... Uma gasolina de 30% de etanol, como o governo fala, primeiro que não reduz o preço na bomba. A gente não enxerga isso. Segundo, quem tem carro novo, que é o pessoal de mais alta renda, esse sim não tem problema. Só vai ter um pequeno aumento de consumo, como eu falei, em torno de 1,5%. Mas agora, o consumo aumenta, o governo está arrecadando mais imposto. Então... Aí também, se aumentar o consumo, também vai ter mais consumo de gasolina e assim vai ficar bom. Mais imposto. Então tá... Exato. Agora o pessoal de mais baixa renda, que tem carros abaixo da média de idade dos veículos, abaixo de 2013, eles realmente estão sofrendo. Vão precisar fazer manutenção e, como eu falei, alguns vão precisar fazer substituição do sistema de injeção. Como você vai fazer a substituição do sistema de injeção em um veículo que custa 20, 25 mil reais ou menos? Você vai fazer um investimento de 8 mil reais nisso? Não vai. Então, o que o governo deveria estar fazendo, isso sim, era primeiro fazer um trabalho de incentivo à renovação da frota, como foi feito nos países da Europa e nos Estados Unidos, antes de mudar o combustível. Como eu falei, no Brasil, primeiro eles mudam o combustível, os motores que se adaptem.
que se adaptem, né? Na Europa, só contando um pouquinho da história, em 2012 entraram todas as metas de descarbonização que são mais atuais. Só que a Europa veio trabalhando 5 anos antes, fazendo todo um trabalho de reestruturação e conversão dos motores dos veículos existentes. Porque não adianta você fazer uma conversão dos veículos dali para frente. Sim. Como é que você vai fazer? Então, realmente, os novos foram alterados. Os Estados Unidos, por exemplo, estavam dando bônus para você entregar o seu carro, que tinha uma versão antiga de motor, para pegar uma versão mais nova. Para poder também se enquadrar nos novos controles de emissão e todos os critérios. E quem já tinha esse carro mais antigo não ser prejudicado, né? Exatamente. Porque isso afeta o bolso diretamente. Exatamente. Isso aqui é polêmico, mas a gente gosta de falar aqui. Sim. No mundo, o mundo faz o combustível se adaptar ao motor. No Brasil, o motor que tem que se adaptar ao combustível. Que é mais caro daí, depois de fazer toda essa troca, né? Exato. E aproveitando esse gancho, que nós estamos falando aí de combustível no Brasil, o que mudou no combustível, na gasolina no Brasil nesses últimos anos? Basicamente, assim, até final da década de 80 ali, a gente tinha... final da década de 70, 80, nós tínhamos ainda gasolina com chumbo. No final, aí tinha gasolina azul e tal. Tinha umas gasolinas assim. E com o pró-álcool, que entrou no final da década de 70, o Brasil descobriu um combustível maravilhoso. E alguns carros ali nessa época, aliás, a grande maioria já estava saindo com motores a álcool. E em 1984, o governo brasileiro iniciou a adoção de etanol na gasolina. Na época começou com 22%. E assim foi. Só que logo nos anos seguintes, o Brasil passou por uma falta de etanol absurda. Carros que eram a etanol foram convertidos a gasolina, não existia carro flex, e nisso, logo, já na sequência, o governo já teve que ir fazendo reduções, e chegou em 2009, chegamos num nível mais baixo de etanol na gasolina, que chegou em 13%. Isso estamos falando em 89. Depois disso, o governo depois foi subindo de novo, o governo ficava oscilando por decreto entre 20 e 25, ficou nessa faixa entre 98 e 2003. Chegou em 2011, ainda no governo Dilma, a Petrobras fazendo um aumento de preços, praticando preços abaixo do preço internacional. Com isso, o etanol, que está sempre pareado com a gasolina, na questão dos 30% e tal, o que aconteceu? As usinas começaram a não querer produzir etanol, porque não estava valendo a pena. As usinas começaram a produzir açúcar, que estava em alta naquele momento, e também algumas acabaram fechando, que não estavam interessadas mais em produzir um etanol num preço que talvez não atendesse nem os custos. E com isso, o governo reduziu de novo para 18%. Aí nisso, o governo criou uma banda de teor de álcool de intervalo, que iria, se não me engano, de 15 até 27. E aí, dali para frente, depois, logo em 2015, o Brasil já adotou 27%, e assim foi por 10 anos até o ano passado, em 2025, quando subiram agora para 30%, depois do decreto do combustível do futuro. O combustível do futuro foi implantado em 21, e isso já tinha umas metas de crescer para 30%, e tem meta de subir para 35% de etanol nos futuros anos. Então, aproveitando que você está falando da quantidade de álcool, eu quero te perguntar quais são os tipos de gasolina ou de combustíveis que existem. Por exemplo, eu tenho um carro lá fora, nos Estados Unidos, é um carro 6 cilindros, e o fabricante colocou lá que eu tenho que abastecer com a gasolina tipo 93, que tem lá. Então, com isso, quais são os tipos de combustíveis que nós temos? Exato. Essas gasolinas que tem lá nos Estados Unidos, eles marcam a gasolina sempre pela octanagem, tá, e é tudo numerada, né? Isso. Eu não lembro todas, mas são números. Então, você pode escolher uma gasolina de menor performance, que é a gasolina 87, depois tem 89, 91, 93. A 93 é que 93 geralmente é para carro de 6 cilindros para cima, e alguns carros de maior performance utilizam 93. Esse é o modelo americano. Então, eles dividem por octanagem. No Brasil, o modelo é um pouquinho diferente. No Brasil existe uma octanagem mínima, como nos Estados Unidos, que lá também pelo índice lá é um outro índice de octanagem que eles usam. É um índice do antidetonante, que é uma média de alguns fatores, e lá indica que é 87. O Brasil,
O Brasil usa o RON, que é um modelo de octanagem que é um pouquinho... É outro tipo de cálculo. Isso. Aqui no Brasil, nós temos aqui a gasolina comum e a gasolina aditivada. Basicamente, é a mesma gasolina, é o mesmo produto. O que muda na aditivada são os aditivos de detergentes para fazer limpeza nos motores e antioxidantes, que são para prevenir oxidações provenientes do álcool e da água existente. Tá? Então, basicamente, assim, a gasolina comum é uma gasolina que não tem aditivos e a gasolina aditivada é uma gasolina que tem aditivos de limpeza. Então não existe nenhuma diferença de performance. A octanagem é a mesma. A única diferença é que o objetivo dessa gasolina é realizar uma limpeza e evitar problemas de carbonização dos motores. Uma gasolina comum usada regularmente, se o teu motor não recebe gasolina aditivada ou algum aditivo de limpeza que você coloca, você vai ter problemas de carbonização no futuro. Tá? Aí, seguindo, nós temos aí uma outra gasolina que não é para veículos, que é a gasolina de aviação. A gasolina de aviação, ela é uma gasolina ainda fabricada igual o modelo antigo que eu citei. Ela recebe chumbo para elevação da octanagem. E essa gasolina tem uma base muito boa, ela tem poucos componentes que geram carbonização, porque os motores a hélice, os aviões que utilizam gasolina de aviação, que chama Avgas, são os aviões que têm hélice, não os que não é os outros, esses de hélice. Avião de turbina utiliza querosene de aviação, o que é AV. E a querosene é muito similar a diesel. E motores a hélice utilizam gasolina de aviação. Então, que é muito semelhante à nossa gasolina, só que com uma performance muito melhor, porque esses motores exigem uma performance, uma estabilidade química, não pode ter etanol. Então, tem essas variações. Até porque, ao contrário dos veículos, o governo não pode sair modificando a especificação da gasolina de aviação. Sim, imagina o prejuízo, né? Até porque o avião não tem como encostar quando ele está voando e der algum problema com ele. Sim, ele tem, é um BO, só porque eu vou encostar aqui, não dá. Exatamente. Então, nós falamos da gasolina comum, gasolina aditivada e a Avgas. Agora, eu vou falar de uma que é muito parente da gasolina de aviação, que é a gasolina premium. Aqui no Brasil, chama a gasolina Podium da Petrobras, tá? Já ouvi falar. Não. Essa gasolina é uma das melhores gasolinas do mundo. Isso eu falo com propriedade. E essa gasolina começou a ser desenvolvida há muitas décadas atrás. Eu vou contar uma historinha que é muito interessante para quem não conhece. Então, aqui no nosso podcast, a gente conta coisas que não te contaram, né? Então, durante quem já leu história ou quem é mais antigo, pode se lembrar da Guerra das Malvinas, que foi a Argentina resolveu tomar de volta as Ilhas Falklands, que eles chamam de Malvinas, que são da Grã-Bretanha. E a Argentina se preparou em 1982 para fazer esse ataque e entraram em guerra mundialmente contra a Grã-Bretanha. Nisso, automaticamente, a Argentina já levou embargo econômico. Até porque então, a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Europa e tal, não estavam entendendo a situação toda, o Brasil ficou neutro nessa posição, mas automaticamente a Argentina já levou um embargo econômico. E nesse embargo, eu não sei se foi falta de organização ou falta de experiência, começou a faltar vários componentes, vários derivados de petróleo para a Argentina. E um deles foi a gasolina de aviação. Se deram mal daí. A Argentina começou a se dar mal porque começou a ficar sem gasolina de aviação. E o Brasil, assim, por fontes aí indiretas, parece que até colaborou de certa forma com isso e tal. E o que aconteceu? Em 84... após a Guerra das Malvinas, que acabou encerrando, o Brasil se deu conta que precisava ter uma autossuficiência em alguns componentes importantes para a sobrevivência, né? Principalmente na área militar. No caso, o Avgas, a gasolina de aviação, seria importante. E aí eles escolheram a refinaria de Cubatão, em São Paulo, para implantar uma unidade de produção específica de gasolina de aviação na época. Interessante. Essa produção, a gasolina de aviação é um produto que chama alquilado e é um dos produtos mais nobres que existem de derivados de petróleo. Ele é um produto de alta performance, ele é um produto limpo, tem uma estabilidade muito grande, não cria a goma na gasolina, não cria goma. Então ele é o produto ideal para se fazer uma gasolina de alta performance, principalmente para avião.
E essa unidade foi implantada com sucesso pela Petrobras em 84. E ao longo dos anos, ela é a mesma base das gasolinas de competição. Afinal, ela tem uma octanagem muito alta. Em 98, inclusive, eles começaram a patrocinar a Williams, uma escuderia da Fórmula 1, com esse combustível. E eles desenvolveram esse combustível porque eles estavam começando a pensar em colocar para o cidadão, e colocar como uma opção para a sociedade poder abastecer com uma gasolina de melhor qualidade. Ah, que interessante. E eu participei de uma parte desse desenvolvimento, porque em 2000 e 2001 eu era diretor industrial de uma refinaria privada em São Paulo, e a Petrobras fez uma parceria com a gente para a gente fazer alguns fracionamentos desse alcoilado, que era um produto que a Petrobras fazia nessa unidade, visando ajustar e identificar qual é a melhor corrente para fazer um desenvolvimento da gasolina, no caso seria a Podium. Então a gente fez um trabalho bem intenso com a Petrobras, contribuindo com essa parte, obviamente, que eles estavam fazendo todos os desenvolvimentos, e depois eles acabaram lançando em 2002 essa gasolina. Eles lançaram, se não me engano, em abril de 2002, a gasolina Podium. É uma gasolina mais cara, mas é uma gasolina que faz todo sucesso. E ela... Ou seja, ela é feita dentro dessa unidade, por isso que eu contei essa história toda. E hoje ela é uma gasolina que tem 25% de etanol. E tem etanol também. O etanol é um elevador de octanagem, então ele é muito importante para a gasolina. Hoje o etanol é usado como diluente energético. Coloca bastante lá e dentro da gasolina. Mas a função real do etanol na gasolina é como um booster para a octanagem. Mas é para ficar numa faixa menor também, né? Não uma faixa tão alta, exato, né? como a gente já falou ali, né? O etanol ele tem um poder calorífico inferior à gasolina. O etanol, por que ele tem um consumo maior que a gasolina? Porque o etanol ele tem um poder calorífico, então ele precisa de mais volume para ser queimado. Vamos voltar para a gasolina. A última gasolina que eu queria contar é aquelas também da série Assuntos que Não Te Contam. Existe uma gasolina chamada gasolina de primeiro enchimento. Só um pouquinho. Essa eu não sabia. Repete aí, gasolina do quê? Primeiro enchimento. É isso. Quando o veículo é produzido na montadora, ele precisa sair da fábrica, precisa rodar até o pátio, precisa passar por alguns testes. Então, ele precisa receber algum combustível. E não pode ser qualquer combustível, porque esse carro, ele acabou de nascer. Esse carro tem que passar por testes, ele tem que fazer teste de emissão, teste de performance, ajuste da injeção eletrônica, do módulo ECU de injeção eletrônica. Então, ele recebe uma gasolina filé mignon, que a gente chama, é uma gasolina de primeiro enchimento. É uma gasolina que não tem álcool, tem enxofre baixíssimo, muito próximo do que é a Podium. E ela é uma gasolina que tem uma estabilidade muito longa. Ou seja, mesmo que esse carro empaque e não venda e fique no pátio, seja na montadora ou na concessionária, ele não vai ter problema de estar com um combustível com prazo de validade vencido ou com algum problema ali envolvendo isso. Até porque o volume que eles colocam é muito pouco. Essa gasolina é a mesma base da gasolina Podium. A Petrobras acaba fazendo uma divisão ali. Então, ela faz gasolina de aviação, faz a gasolina Podium e a gasolina de primeiro enchimento. Antigamente, que não tinha essa unidade, as montadoras importavam diretamente de fabricantes internacionais essa gasolina de primeiro enchimento. Então, cada um por si. Tem a gasolina, e a Petrobras viu uma brecha, uma oportunidade de mercado com arbitragem para trabalhar nisso. Então, hoje eles detêm um bom mercado dessa gasolina de primeiro enchimento, e esse é um dos tipos, né? Nos Estados Unidos, você falou dos Estados Unidos, todas as gasolinas de lá são aditivadas. No Brasil, todas as gasolinas já deveriam ser aditivadas. O problema é a confiabilidade. Então, assim, a ANP, inclusive, já tinha colocado uma resolução sobre isso, mas acabou não entrando em vigor. Então, a gente continua tendo uma gasolina hoje, gasolina comum, e uma gasolina aditivada. Continuando esse tema de gasolina e tipos de gasolina, alguns chamam de gasolina formulada. E essa gasolina formulada, ela dá muita confusão com gasolina batizada, adulterada. O que tu tem a dizer sobre isso?
Esse é um tema dos mais polêmicos, né? E eu acho que muito do que nós vamos bater papo aqui agora é polêmico. O formulador é um agente industrial homologado. Então, é um tipo de empresa. Eu vou dar um conceito de gasolina. Primeiro, gasolina não é um produto. Gasolina é uma receita. Sei que é um pouco polêmico falar isso, mas faz parte das informações que não são passadas para o grande público. Sim, a gente não escuta isso, não lê sobre isso, só quem é da área, Exatamente, né? Eu que trabalho com refinaria há tantos anos, o que acontece? A gasolina, ela é um produto, ela não é um produto, né? Ela é uma receita, ela é fabricada. É uma composição, né? Ela é uma composição. Né? Só para você entender, a gasolina não sai do petróleo. Não sei assim, petróleo, gasolina. Não. Do petróleo sai diversos componentes, diversos derivados, sendo que a base da gasolina se chama nafta. É um termo que é um pouco conhecido no mercado. E existem diversas naftas. Assim como existem centenas, milhares de petróleos, milhões de tipos de petróleo. Então, você tem diversos tipos de naftas no mercado, cada um com a sua composição. Já a gasolina, ela tem que atender uma especificação muito rígida. Aqui, quem controla a especificação da gasolina não é a Petrobras, nem o governo, é a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Tem um órgão para isso. Tem um órgão que regula toda a especificação e faz toda a regulação em cima desse assunto. Então, a gasolina existe uma especificação muito rígida, com diversos fatores, com diversos ensaios de análise técnica, enxofre, octanagem, curva de destilação, viscosidade, etc. E aí vamos, pressão de vapor, assim, infinito. São dezenas e dezenas, que são muito parecidas, é uma especificação muito parecida com a especificação de outros países. Por quê? Porque a gasolina é um produto globalizado, é um produto mundial. Ela é commodity, existe venda de gasolina entre os países. Na Europa, por exemplo, você pode pegar um carro e cruzar diversos países. Imagina se cada país tivesse uma gasolina completamente diferente uma da outra. Tu não ia poder fazer isso. Ia ser muito diferente. O Brasil é um pouco diferente, porque o Brasil é muito grande, o Brasil é um país continental. Então, até tem essa questão do etanol um pouco diferenciada e tal. Mas, no fundo, a gasolina, tanto a gasolina A que sai da refinaria, ela tem uma especificação que é apropriada e muito semelhante a uma gasolina internacional. Então, quando você sai com o petróleo, você gera as naftas, por exemplo, eu já vieram conversar comigo que o ideal é que tinha que ser nafta pura. A nafta, só para vocês terem ideia, tem uma octanagem baixíssima, em torno de 50. 40 em alguns casos. A gente então não adianta ser nafta pura. Exato, nós estamos falando de gasolinas aí acima de 90 de octanagem. Então, é uma gasolina que o teu carro não vai rodar. Sim. Não é gasolina, é a nafta. Então, a gasolina é uma fórmula. Para a gente chegar nessa especificação que a ANP pede, ela tem que passar por uma fórmula. Então, qualquer refinaria vai fazer a mesma coisa. Ela vai produzir diversas correntes. Além da base que eu falei que é a nafta, ela vai precisar adicionar elevadores de octanagem. E aí existem diversos aditivos que levantam a octanagem, não só o etanol, mas também outros aditivos que precisam ser adicionados. E outros também para melhorar a qualidade. Alguns têm mais enxofre, menos enxofre. Então, isso precisa ser equalizado dentro da refinaria. E o que eu vou falar agora é polêmico, mas eu vou falar mesmo assim. Lá vem bom. Toda refinaria formula. Então... A Petrobras formula gasolina... Todas as refinarias, a Shell formula nas suas refinarias. Então, todo produtor de petróleo que tem refinaria, ela é obrigada, e produz gasolina, ela é obrigada a formular. Então, gasolina formulada não é adulterada. Exato. A questão do termo gasolina formulada é que no Brasil meio que se associou a adulterada. E ficou mais ou menos um sinônimo a questão de gasolina adulterada com gasolina formulada, sim. Que são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, são completamente diferentes. A gasolina adulterada é uma gasolina que passou que saiu do muro da refinaria e sofreu adição de algum componente indesejado que deixou essa gasolina fora de especificação. Isso se chama gasolina adulterada. Sim, depois, né? Depois, não antes do... Exatamente. processo. Agora, a gasolina formulada é uma gasolina que foi feita. Sim, é uma receita. Né? Exato. Por exemplo, e no Brasil, essa história já vem se arrastando há muito tempo, a questão de formulação. Não estou defendendo nem indo contra, só vou citar a história. Em 2002,
em 2001, foi aberto a possibilidade de criarem um agente, além das refinarias, que são os formuladores. O que um formulador faz? Tem muito nos Estados Unidos e alguns outros países. O formulador, ele compra essas naftas das refinarias e leva para a sua indústria, e lá ele fabrica a gasolina, ele faz a receita da gasolina, que é exatamente a mesma receita que as refinarias irão fazer. Então, ele trabalha em paralelo com as refinarias, atendendo a especificação da ANP na saída. Não tem como uma empresa dessa fazer que seja homologada e certificada e autorizada para a ANP emitir um produto fora de especificação. O que tem de grande diferença é a questão tributária entre o que os formuladores fazem e o que uma refinaria faz. A questão tributária muda aqui. Né? Mas a fórmula, exatamente. A receita, eles têm que seguir a mesma para colocar no mercado, senão não pode colocar. Exato. Correto? E aqui no Brasil, essa questão tributária entre os diferentes agentes é que criou uma certa confusão no mercado. E logo na entrada, quando o governo Lula começou em 2002, 2003 ali, eles já encerraram a questão de formuladores. Aí no Brasil ficou com basicamente um formulador homologado, um ou dois. E isso só foi ser aberto de novo antes, aqui perto de 2020. Não tenho os dados certos assim, mas aí foi aberto de novo. E o ano passado, a ANP suspendeu os novos formuladores e os formuladores existentes. Então, a ANP suspendeu hoje esse agente. A gente não tem mais esse agente no Brasil hoje, que no fundo era um produtor de gasolina. A questão da gasolina formulada e gasolina batizada ou gasolina adulterada é uma confusão psicológica que foi introduzida no brasileiro. Por exemplo, eu vou pegar até um órgão de governo, governos do estado do Mato Grosso do Sul. Teve uma época que implantou que todos os postos de gasolina, postos de serviço, tinham que colocar uma placa avisando se aquela gasolina era formulada ou não. Mas se toda gasolina é formulada... Exato, isso foi uma incoerência absurda, porque toda gasolina é formulada. Não existe gasolina que não seja formulada. Na verdade, o que eles deveriam ter escrito era: se essa gasolina foi comprada de alguma formuladora, ela deve ser citada. É isso que deveria ter sido citado. Eles confundiram formuladora e refinaria. Exatamente. Então, como eu sempre falo, toda refinaria formula, e isso é intrínseco ao processo. Intrínseco, não tem como. E aproveitando que nós estamos falando, como é que está o mercado de gasolina aqui no Brasil? Hoje o Brasil está numa crescente de consumo. O Brasil hoje consome 45 bilhões de litros, mais ou menos, anualmente, de gasolina. Estou falando da gasolina no posto de gasolina, né? Estão com 45 bilhões de litros. O Brasil ainda importa em torno de 2 bilhões. Embora tenha adição de 30% de etanol, o Brasil ainda importa 2 bilhões de litros na média. E isso é um vazio. Isso se dá porque o Brasil hoje ele é autossuficiente, inclusive exportador de petróleo. O Brasil hoje é o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Mas em refino, o Brasil é caótico. O Brasil falta refinarias no Brasil. O Brasil não tem refinarias para atender o mercado. Então hoje o Brasil é importador da maioria dos derivados de petróleo, quase todos. E a gasolina é um deles. Então, hoje a gasolina existe um gap, não é muito grande, estamos falando aí de 5% mais ou menos, mas hoje esse gap existe e precisa ser sanado. O etanol pode ser um substituto natural, né? Desse gap. O etanol pode ser, desde que tenha políticas públicas para incentivar esse uso de etanol. O que o governo está usando é colocando mais etanol na gasolina para inchar esse volume. Mas acaba consumindo mais gasolina, porque ele não tem a mesma eficiência. Exato. Como a gente já falou, tem aumento de consumo, né? Sim, você viu? Então aumenta o consumo. Não seria melhor dar um incentivo para somente o uso do etanol? O uso do etanol, o governo tem um pouco de receio ainda de fazer um incentivo muito grande de consumo de etanol, assim como foi feito em 85 e 84. O que acontece? As usinas de etanol, a base delas ainda é de cana. No Brasil existe agora usinas de milho, mas vamos pegar as usinas de cana, que são grande volume hoje de produção de etanol. A usina tem algumas opções. Ela pode produzir etanol hidratado, etanol anidro. E essa que a gente está falando aí é o etanol anidro. É o que vai ser o etanol com menos água, na verdade, sim, que é o que vai ser adicionado na gasolina. Só que a usina também ela tem a opção de decidir se ela vai fazer esse álcool
ou se ela vai fazer açúcar. A grande maioria das usinas hoje possuem a unidade de açúcar. E se ela faz o açúcar, ela não vai fazer etanol. Isso depende também, é uma outra commodity. Nós estamos falando de uma commodity, né, de alimentos versus uma commodity de combustíveis. Então, uma usina tem esse pátio de manobra aí para decidir o que vai fazer. Se o preço não está bom, ela pode correr para um ou para outro, né? Exatamente. Então, essa falta de previsibilidade é que faz com que o governo não incentive totalmente ainda a produção de etanol. E o uso do milho não seria uma saída? O álcool do milho? Exato. A produção de etanol de milho é muito nova. Está gatinhando ainda, tem 10 anos, mais ou menos, e está se consolidando. Tem espaço, né? Ela está subindo, tem espaço exatamente por causa disso. Porque o açúcar é uma commodity muito interessante para as usinas de cana, e com isso abre espaço na questão do álcool anidro. Do álcool anidro e do álcool hidratado. E as usinas de milho estão enxergando isso com um produto que está tendo uma viabilidade muito boa e está crescendo. Hoje as margens para o etanol de milho estão bem elevadas. E quando o etanol de milho estiver no Brasil com um volume que dê um certo conforto para o governo, eu entendo que o governo sim deveria incentivar a utilização de etanol nos veículos brasileiros. Afinal, é um combustível brasileiro, né? E a população, né, que precisa, ela pode escolher. Eu quero gasolina, ou tipo gasolina, né? Porque com 30% de álcool já é tipo, é uma mistura. Eu quero o álcool, sabendo do rendimento, sabendo do que o benefício que ela vai ter no bolso. Porque, na verdade, a gente está falando do impacto econômico, né? Exatamente. O que é mais interessante para o consumidor é ele poder escolher se vai botar gasolina ou botar álcool. Agora nós temos um composto que é uma mistura dos dois. Hoje nós temos álcool e uma mistura de gasolina com álcool. Exato. A gente não consegue ter hoje uma gasolina realmente efetiva, aquela gasolina que tem uma autonomia para fazer uma viagem longa, com consumo. Hoje a nossa gasolina, a gente fez algumas comparações com o cenário mundial. A nossa gasolina, infelizmente, é a gasolina que tem o maior consumo por quilômetro do mundo. Porque ela tem muito álcool. Então, ela é uma... impacta no bolso, não adianta, né? Então, a gente acaba tendo uma gasolina de qualidade muito boa. Agora, de performance, de rendimento para o cidadão brasileiro, é muito baixo. Né? Ela tinha que render mais. Se você pegar um Corolla, eu vou pegar o Toyota Corolla, que é um carro mundial, abastecendo com o mesmo motor, abastecendo no Brasil e abastecendo nos Estados Unidos, esse carro vai rodar pelo menos 10% mais. É uma diferença. É uma diferença muito mais. E o brasileiro é um cidadão que tem muito menos recursos do que o cidadão americano. Exato. Então, é esse ponto-chave que explica, desde a tua pergunta inicial, o que acontece no Brasil. E por que o Brasil tem tanta brecha para adulterações e confusões tributárias. Por quê? Porque quanto mais imposto tiver nos combustíveis, mais brecha há para alterações. Quem é mais a baixa renda, pessoas de baixa renda que são mais impactadas, né? Porque elas não têm renda suficiente para acompanhar todos esses aumentos, né? Exato, por diversos fatores. Primeiro, que a gasolina está consumindo mais. Segundo, são motores mais antigos que não estão tem um motor mais antigo, exato como tu explicou ali. Exato. E um terceiro, que é um custo oculto que ninguém fala, é a manutenção do veículo. É verdade. Que as peças que foram feitas para utilização com gasolina lá nos anos 2000 não são as apropriadas para trabalhar com 30% de etanol. Então essas peças acabam corroendo mais, aumentando a corrosão. Tem um custo bem maior de manutenção. Então quem é de baixa renda, é pobre, tem um carro antigo, acaba tendo uma manutenção desnecessária. Sim, uma manutenção forçada devido ao combustível com esse excesso de etanol. Eu não sou contra o etanol, aliás, como eu já falei aqui, eu sou muito a favor. Eu acho que o etanol é o combustível do futuro para a gente, para o Brasil principalmente, que o Brasil é um dos países que tem as melhores condições climáticas e geológicas para produzir etanol e produzir etanol para o mundo. Os Estados Unidos... Explorar melhor isso, né? Exatamente. Os Estados Unidos é uma amostra disso, que hoje produz quase o dobro do que a gente produz, com etanol de milho. Com milho, né? E continua ainda com um limite de 10% a 15%, que é onde tem a melhor performance no combustível. Ou seja, produzir mais etanol não significa colocar etanol na gasolina. Isso está provado que não precisa.
Então, eu vou finalizar aqui e vou fazer umas perguntinhas rápidas para o Maurício de mito ou verdade. Vamos utilizar os 30 anos de experiência dele na área de combustíveis e vamos ver o que ele responde sobre essas perguntas. Vai, manda aí. Vamos lá. A primeira. Essa aqui, a primeira, eu já sempre escutei falar e acho que escuto até hoje, ainda falam esse termo, por mais que houve várias mudanças, mas eu quero ver agora de quem tem experiência na área. O ponto de decisão de escolha entre etanol e gasolina é a diferença de 30%? Olha, Sabrina, esses 30% foi criado, esse balizamento, para a população ter um norte de chegar num posto e decidir se ia botar gasolina ou não quando começaram os carros flex. E isso ali, né, a gente está falando ali 2003, ali, então, ali que começou os carros flex. Isso foi feito naquela época. Hoje, a gasolina já está com 30% de etanol. Então, hoje, a gasolina consome muito mais do que naquela época. Eu não aconselho hoje a usar essa referência de 30%. Eu, Maurício, eu utilizo em torno de 20%. 25%, mais ou menos nessa faixa de diferença. Mas isso depende de carro para carro também, porque agora os motores estão bem diferentes. Vou dar um exemplo. Uma Mercedes bem explícito dela ali, citando que se abastecer com etanol, o rendimento pode cair até 35%. Então, isso varia. Mas, hoje, é menos de 30%. Tá? Então, eu vou usar esse novo valor, né? Porque 30% não dá mais. Outra pergunta. Colocar gasolina pódio em um motor 1.0 turbinado muda radicalmente a performance? É verdade. Vamos lá, vamos por partes. Vamos ver. É mito ou verdade? Motor 1.0 turbo, hoje atual, um GDI, que é Gasoline Direct Injection, ele vai melhorar a performance, obviamente, com uma gasolina de maior octanagem. Mas ele não vai entregar aquilo que a gasolina promete. Essa gasolina, ela é feita para motores de alta performance. Não que o motor 1.0 turbo, GDI, não tenha alta performance. Óbvio que ele tem. Agora, eu estou falando de volume e energia de deslocamento. Então, você pega hoje um motor de 6 cilindros para cima, você vai notar uma bela de uma diferença usando uma gasolina pódio. 1.0 turbo, qual as vantagens? Você usa gasolina pódio, você não vai ter nenhum problema de corrosão ou carbonização do seu motor, com certeza. Aí tem que fazer conta, ela custa mais caro, de repente vale a pena. Vale a pena. Mas em relação à performance, vai melhorar um pouco. Mas eu não sei se você vai sentir assim, nossa, eu sinto muito bem. É o que a pessoa deseja. Eu acho que quem tem carro com esse motor, se quiser colocar a sua opinião aqui nos comentários, pode incluir. Mas eu estou falando, eu como técnico, eu digo, se você quer notar uma performance mesmo, tem que ser um motor de alto desempenho, um motor grande, né? Vou fazer uma brincadeira aqui de uns memes que tinham na internet ali, da escada em cima do carro, né? Que aumentava a performance. Então, quem sabe coloca a escada. Brincadeirinha. Outra pergunta. Vamos lá, do mito ou verdade? É mais fácil encontrar álcool batizado do que gasolina? Olha, quem pode responder melhor seria a NP. Vamos lá, né? Vamos lá. O álcool, ele é muito associado com a água. Ele é higroscópico, né? Exatamente. Então, a forma de adulteração de álcool, normalmente, é a adição de água. Ou metanol, como a gente tem visto ultimamente. Sim, saiu nas notícias sobre isso. E não tem nada mais fácil que botar água. Então... E barato. Agora, a gasolina, a maioria das adulterações de gasolina que a gente enxerga hoje pelos veículos de fiscalização é a adulteração com o próprio etanol. Então, é adicionar mais etanol além dos 30%. Então, se você tem um carro flex e botou uma gasolina adulterada com 70%, 50% de etanol, teoricamente, teu carro vai funcionar e tal. Agora, abastecer um etanol com 30% de água, ou 50% ou 60% de água, você vai ter seríssimos problemas. Então, hoje, são esses dois cenários que eu gosto de falar, tá? Mais uma. Gasolina Podium é a mesma da Fórmula 1? Mito ou verdade?
Ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Não, era assim. Ela é mito, ela não é a mesma gasolina da Fórmula 1, tá? Ela tem a mesma base da Fórmula 1. Ela tem a mesma base, é produzida na mesma unidade, utiliza a mesma composição que é alquilados. Só que a gasolina da Fórmula 1, obviamente, não tem 25% de etanol. Como tem a gasolina Pod. E ela recebe também alguns aditivos que são segredo, que são de maior elevação de octanagem, assim como outras categorias esportivas, como Stock Car e outras, que também recebem essa gasolina de alta performance. Mas é diferente, vamos falar, de qualidade da gasolina Pod que a gente abastece no posto. A base é a mesma, mas não é a mesma. Então tá. Muito obrigada, Maurício. Nós vamos encerrar por aqui. E se você gostou, deixa seu like. E também, se passou por algum perrengue aí com combustível, deixa aqui nos comentários. E nos vemos no próximo podcast.